A volta do Danilo para o Palmeiras parece que está se desenhando a cada dia que passa. E eu vou bater um papo com vocês, inclusive sobre algumas coisas que eu já falei aqui no canal relacionado à possível saída dele para a Europa, que talvez não vá acontecer, e ele vai continuar aqui no Brasil, na Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos bater um papo sobre isso, até porque as exclusividades dessa vez é do nosso palestra. Vamos bater um papo também sobre o STJD, vou deixar um videozinho sobre o Veloso, falando um monte sobre o STJD e realmente prejudicando o Palmeiras em todas as esferas, principalmente na volta do futebol brasileiro aqui depois da Copa do Mundo. E o Massini também comentando sobre o calendário do Palmeiras, como vai ficar o Palmeiras depois da Copa do Mundo. Gostaria muito da participação de todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Espero, por gentileza, que vocês fiquem até o final nesse vídeo, compartilhem, deixem o like, se inscrevam no canal e participe sempre conosco, que é muito importante a participação de todos vocês nas nossas resenhas aqui. Sempre quando a gente faz live, é o único canal que dá a voz para você, a gente solta o áudio aí para você participar. Hoje, na hora do meu almoço, estou fazendo vídeo e vou tentar fazer cada dia mais vídeos aqui dentro do carro, na hora do meu almoço, trazendo novidades sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, não se esqueça, hypa, like e faz um checklist aí pra nós. Hypa, like e se inscreva no canal e compartilha lá naquele grupo do WhatsApp. Vamos aos fatos? Falar primeiramente do Danilo, depois eu vou deixar os vídeos aí do Massini e também do Veloso falando sobre o STJD e também sobre a volta do Palmeiras aí depois da Copa do Mundo. Vale lembrar que o Palmeiras voltou ontem, né, aos treinamentos. A grande maioria dos jogadores já estão meio que liberados. O Palmeiras vai precisar aí fazer um planejamento depois da Copa do Mundo. Vale lembrar que os jogadores, quando voltam, eles não voltam, eles voltam meio que no sobrepeso, a alimentação não é a mesma, o condicionamento também não é o mesmo, enfim, existem várias variantes aí que faz com que o jogador não volte 100% como estava antes, né? Então a gente vai ter que tomar um certo cuidado, provavelmente o Núcleo de Saúde e Performance vai tomar um certo cuidado na volta dos jogadores aí. Lembrando que também, sobre o Danilo, falando que o que eu fiquei sabendo, né, por muitos que já ouviram eu falar aqui, e para quem não ouviu, quando eu venho falando do Danilo, eu acho que as portas estão cada vez mais abertas para o Danilo aqui. Ontem houve um site onde postaram uma foto ele com a camisa do Palmeiras, e esse lance do SofaScore aí, a gente viu ele com a camisa do Palmeiras e a camisa atual, agora é atual, enfim, ele... Creio que não foi à toa, eu creio que tem algumas mensagens aí, não é só essa, né? Teve também aquela da Sociedade Esportiva Palmeiras anunciar ele como uma cria que vai para a seleção brasileira. Enfim, eu acho que as coisas estão realmente se desenhando para que isso possa acontecer. Não acho que seja à toa, né? Ele ainda é jogador do Botafogo. Todos sabem que talvez o anúncio aconteça só depois da Copa, mas não é, para mim não é à toa. Alguma coisa está acontecendo nos bastidores. E eu creio que ele deve ter deixado muito claro. Eu vou por Palmeiras. Se esse vai ser o valor, eu vou pro Palmeiras. Não vou para Flamengo, não vou para nenhum outro clube aqui no Brasil que não seja o Palmeiras. Fora do país, posso ir até para outro clube de ponta. Aí eu entro na questão do clube de ponta. Parece que as coisas estão realmente dando certo para que o Palmeiras ou contrate ou então já esteja até tudo muito planejado, né? O nosso palestra trouxe em exclusividade que o próprio staff do jogador, né, quer que ele venha para o Palmeiras. Eu acredito que o dinheiro vai falar mais alto. Se realmente o Flamengo tentar trazer essa bolada que estão falando que vai tentar, eu acho que fica muito difícil, e talvez nem seja por culpa do Danilo, e sim pelo staff, pela volta ao dinheiro, né? O dinheiro fala sempre mais alto, mas eu tenho certeza que o querer do Danilo é vir para o Palmeiras, até inclusive pessoas que estão próximas dele sempre falam a mesma coisa. O nosso palestra trouxe que o Palmeiras já está elaborando uma cifra grande, alta, 30 milhões aí de euros para poder trazer o jogador para cá, e eu acho que é isso que está se desenhando, ele vir realmente para o Palmeiras. Inclusive dizem que as portas estão se fechando para ele lá na Europa, porque ele não está tendo minutagem na seleção brasileira, está ficando meio que no ostracismo, e não só ele, mas o Flaco Lopes também está ficando meio ali no ostracismo, no banco de reserva. Isso faz com que eles não sejam vistos, e não sendo vistos, eles
provavelmente não vão ser contratados. Mas não é só isso. Eu já trouxe aqui em exclusividade que, pela lesão do Danilo, as portas também se fecham para ele lá na Europa, principalmente clubes de ponta, top, né? Porque eles puxam um lastro do jogador para tentar contratá-lo. Vão ver que a lesão do Danilo foi uma lesão grave e provavelmente não vão investir a cifra que estão querendo no Danilo para ele ir para a Europa. Isso eu falo em exclusividade, isso aqui é em exclusividade, porque isso é uma análise muito bem desenhada na Europa, né? Principalmente os clubes mais altos, aí Chelsea, enfim, Real Madrid, Barcelona, eles não vão contratar um jogador que já teve uma lesão no grau que o Danilo teve, porque a probabilidade dele teoricamente desenvolver um novo problema futuramente é alto, e talvez eles não vão ter aí o que o Danilo pode oferecer futuramente, futebolisticamente falando, né? Aqui no Brasil a gente não olha muito para esse lado, até porque o Danilo tá jogando em alto rendimento e não tá, até então não tá mostrando nenhum desempenho negativo relacionado à sua lesão, e provavelmente ele vai ficar aqui no Brasil. Ficando no Brasil, pelo nosso palestra, ele vai ficar no Palmeiras, e assim seja, né? Agora eu pergunto a você aí do outro lado, quem sai pro Danilo ser titular? Porque ele não vai ficar no banco de reserva. Isso é reserva, a possibilidade. Quem vai sair para ele ser titular na Sociedade Esportiva Palmeiras? Comentem e fiquem com os vídeos agora sobre o Palmeiras e STJD e também a volta do Verdão depois da Copa do Mundo. Tamo junto! Informações sobre o mercado da bola, tá? Quero primeiro falar sobre seleção brasileira. A gente estava falando de seleção bastante aqui no Fala Fonte, mas 3 nomes devem movimentar o mercado, a janela de transferências nessa abertura nas próximas semanas, assim que acabar a Copa do Mundo, envolvendo a seleção brasileira. Vamos lá. Igor Thiago, Luiz Henrique e Danilo. Igor Thiago, atacante do Brentford, vice-artilheiro da Premier League, tem sondagens de grandes clubes do futebol europeu, alguns clubes do Big Six da Premier League ali, por exemplo, o Tottenham, o Chelsea, já fizeram sondagens, buscaram informações do futebol italiano também, Juventus, Milan. Ali é mais difícil porque é um mercado que não tem tanto dinheiro para pagar o que o Brentford quer, que é cerca de 70 milhões de libras. Então é um valor bem alto, quase ali 500 milhões de reais. Luiz Henrique, nos últimos dias, nas últimas semanas ali, o Napoli, da Itália, fez uma sondagem, uma consulta de condição de negócio ali. Luiz Henrique, que é um jogador que foi muito bem no Zenit, está bem avaliado também no mercado da bola. Alguns clubes do futebol inglês também foram consultar condições de negócio. E o Zenit pede cerca ali de 60 milhões de euros para negociar o Luiz Henrique. Aí o pessoal fala, futebol brasileiro, será que ele não volta? Muito difícil por esses valores, tá bom? Mas o Napoli ali da Itália fez uma sondagem, não abriu negociações ainda. E o Danilo, que toda hora a gente fala, e o pessoal pergunta aqui no nosso chat, e o Danilo, pra onde ele vai? Palmeiras, Flamengo? Vamos lá, tentar esmiuçar a situação do Danilo. Danilo, ele pertence ao Botafogo, mas o Botafogo já sabe que ele vai sair nessa janela de transferências, vai ser negociado, que pede ele cerca de 35 milhões de euros para negociar o Danilo. Se o Danilo, ele tem a prioridade de voltar para o futebol europeu, onde ele já atuou pelo Nottingham Forest e tudo mais. Ele tem a prioridade de atuar em um grande time do futebol europeu, mas caso ele não consiga esse mercado por lá, a prioridade no Brasil para ele seria ser negociado com o Palmeiras, um clube que ele tem muito carinho. O Flamengo também tem interesse, isso é público, mas ele teria uma prioridade a mais para atuar no Palmeiras. No futebol europeu, vários clubes já foram atrás dele. Bayern Leverkusen, o próprio Napoli e o Newcastle da Inglaterra tem muito interesse no Danilo. Já fez consultas, condições de negócio, porque o Newcastle pode acabar negociando, não é certo ainda, o Bruno Guimarães nessa próxima janela de transferências. E o Danilo é muito bem avaliado para substituir o Bruno. Então, esse mercado ele vai se movimentar muito, mas esses 3 nomes que eu acabei de citar aqui, Igor Thiago, Luiz Henrique e Danilo, vão movimentar a janela de transferências, nomes do futebol brasileiro. A Confederação Brasileira de Futebol desmembrou a tabela da volta do Palmeiras. Está com saudade, né? Eu sei. Eu também estou. O Palmeiras volta a jogar. Presta atenção, Campeonato Brasileiro. O Palmeiras volta a jogar contra o Coritiba no dia 23 de julho. Portanto, daqui
30 dias, 4 semanas completas, 9h30 da noite, lá no Couto Pereira. Essa será a rodada 19ª para terminar o primeiro turno. A 20ª rodada para o Palmeiras, para vocês terem uma ideia, o Verde vai enfrentar em casa, aqui ó, 19h30, Palmeiras e Atlético no Nubank Park, tá bom? Isso já no domingo, dia 26 de julho. Portanto, os 2 próximos jogos do Palmeiras aqui desmembrados. Tem a tabela da Copa do Brasil também, né? Já definido. O Palmeiras vai jogar contra o Fortaleza no Nubank Park e depois enfrenta o Fortaleza fora. É curioso, né? Porque vai ter jogo do Brasileiro, depois dá uma parada para definir a Copa do Brasil. E aí a coisa vai seguir, tá bom? Olha aqui, ó. Bruno Fux, Felipe Anderson, Lucas Evangelistas já voltaram aos treinamentos, né? O Palmeiras que vai se reapresentar completinho na próxima quarta-feira. Alguns já começaram os trabalhos. Paulinho, você já sabe, o Vitor Roque, você sabe que teve ali uma rotina de trabalhos muito extensa, né? Por causa da contusão dele. O Jeff Té também está lutando aí para se recuperar. Enfim, alguns jogadores já estavam na academia, eles estão aparecendo aos poucos. O próprio Andrés fez alguns trabalhos na academia, saiu por mais uns dias e quarta-feira estarão todos de volta. Vão dormir no núcleo de saúde e performance na academia de futebol e depois começam a temporada. Gente, não sei se vocês se deram conta, mas tá tudo parado, janela fechada, né? Nem especulação tá tendo, porque não dá para especular, a Copa do Mundo acontecendo, mas normalmente o que acontece? Quando um time para as férias, né? E tem a volta da temporada, a volta é meio preguiçosa, porque tem o maldito estadual pelo caminho. Enfim, agora, cara, não vai dar, os caras vão ter que voltar e voltar voando, porque já é competição em alto nível, né? É Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil e Libertadores. Olho nisso, hein? Abel Ferreira, de olho nos jogadores, porque não vai dar para pegar ritmo. Um abraço. Suspensos. O pessoal tem caprichado lá no STJD, hein? Barbosa, que estava jogando pelo Botafogo, o jogo contra o Flamengo foi lá em março, está suspenso, não pode jogar, não pode estrear pelo Palmeiras, porque já está aqui, né? Então vamos suspender, está suspenso. O Alan, por um pisão, lembra o jogo da Chape? O Alan foi julgado rapidinho. Barbosa não, demorou 3 meses para tomar mais um jogo, vai estrear no Palmeiras, não vai estrear. O Alan, um pisão, cartão vermelho e caiu no STJD, 2 jogos pro Alan. 2 jogos por causa de um pisão. Não era nem para ser expulso. O Alan tá fora da volta aí depois da Copa do Mundo. E o Paulinho, que fez um gesto lá, obsceno, não deveria, né, Paulinho? Mas tudo bem. Aí foi absolvido, mas recorreram, né? O STJD recorreu. E o Paulinho está suspenso também para o retorno do Campeonato Brasileiro. É brincadeira, né? Bom, do Flamengo não deve ter ninguém, né? Eu nem olhei, para falar a verdade, mas não deve ter ninguém suspenso. É porque lá é o queridinho, né? O queridinho não tem ninguém. Mas o Palmeiras tem 3 jogadores suspensos e mais lesões, né? O GFT está praticamente fora da temporada, mas o Arthur está voando, esse moleque está jogando muito. E o Vitor Roque, que ainda a gente não sabe como será essa volta aí depois da parada da Copa do Mundo. Acho que teve tempo, né? Teve tempo para se recuperar, vamos ver como é que volta o Vitor Roque. O Vitor Roque jogou muito pouco esse ano, vamos estar aí no final de julho, quase agosto, e o Vitor Roque precisa voltar, né? Precisa voltar, precisa jogar, faz falta, e precisa estar bem para fazer os golzinhos do Tigrinho lá. Vamos ver como volta o Tigrinho.